Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 3. Espero que Deus me dê graça para compartilhar esse entendimento com vocês essa noite, amém? O Evangelho segundo João, no capítulo 3, até o versículo, do versículo 1 ao versículo 21. Se você achou, diga amém. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode nascer o homem sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu não te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode acontecer essas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Amém? Curve sua cabeça, ore por mim nesse momento, ore para que Deus me emagreça, para que seja um ano bom, para que essa palavra seja boa. Amém? Pai de graça, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo na tua presença. Nos dá capacidade no Espírito para desenvolvermos essa palavra, nos leva a um lugar de fundamentação, nos leva a um lugar de revelação, de entendimento, que não seja apenas o nosso intelecto que compreenda as Escrituras, mas que seja o nosso espírito dilatado pelo teu Espírito, que nos leve a dimensões celestiais. Pai, nos conduz a esse lugar de revelação na tua presença, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glórias a Deus, amém. Queridos, uma das coisas mais interessantes e intrigantes desse texto é o fato de que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era governante dos judeus. E isso fala de um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, um exímio conhecedor da lei, um homem preparado na palavra, um homem conhecedor da Torá. Quando nós falamos sobre os fariseus, muitas pessoas chamam de religiosos, hipócritas,
embora a grande maioria deles tivesse esse tipo de comportamento, porque eles tinham uma espiritualidade altamente religiosa, né? Faziam as suas preces, os seus jejuns nas praças, né? Nas cabeceiras das ruas, justamente para se engrandecer. Eram pessoas soberbas, arrogantes, presunçosas, e como detentores da lei, né? Eram pessoas que se achavam ali num patamar ou num nível de entendimento e de sabedoria que precisava ser respeitado. Então eles exigiam das pessoas que as pessoas aprovassem o seu estilo de vida. Mas quando nós falamos sobre fariseus, num sentido bíblico, é importante a gente lembrar de uma palavra chamada zelo. Repita comigo, zelo. Eles podiam ter todos os defeitos do mundo que você possa dizer. Eles podiam ser hipócritas, podiam ser presunçosos, orgulhosos, soberbos, mas uma coisa eles eram: zelosos pelas Escrituras. E eles erravam, na verdade, pelo excesso de zelo que tinham. Eles erravam, na verdade, e entravam num ambiente de religiosidade, justamente porque temiam estar fazendo algo errado diante de Deus, e isso os fazia abraçar as Escrituras e a palavra de Deus de forma veemente, com todas as suas forças. Quantos estão entendendo? E agora esse homem, ele é um príncipe, um governante entre os judeus, e um principal dentre os fariseus, e ele foi ter com Jesus à noite. Repita comigo, à noite. Esse aqui é um dado muito importante, saber que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Talvez porque Jesus, ele já era considerado um herege, um agitador, por muitos religiosos até mesmo um endemoniado. Jesus tinha sido reprovado socialmente, ele era marginalizado como uma escória social, e aí então ele não podia ser visto, né, à luz do dia, conversando com Jesus. Ele não podia ser visto à luz do dia tratando de questões espirituais com Cristo. Então ele procura Jesus à noite, né? Procura Jesus no momento em que ninguém vai ver, em que ninguém vai perceber. E esse texto, ele acaba ficando um pouco mais claro nos últimos versículos. Leia comigo lá no versículo 20, porque diz assim, ó, no versículo 19: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, em entrelinhas, Jesus está dando um tapa de luva de pelicas em Nicodemos e dizendo o seguinte: você veio me ver à noite, porque você prefere as trevas do que prefere a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Aliás, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Qual é o objetivo de nós buscarmos Deus à noite? Aqui nesse sentido figurado, nesse sentido talvez poético, justamente para que as áreas da nossa vida que estão em fragilidade, em debilidade, em vulnerabilidade, em limitação, não apareçam. Então nós temos a tendência de servir a Cristo de maneira institucionalizada, denominacional, religiosa, como evangélico, sendo chamado de cristãos, tendo uma carteirinha de membro de uma igreja, mas só, porque isso é servir a Deus de noite. Porque quanto mais perto da palavra você chega, quanto maior é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, quanto mais de Deus você conhece, mais as áreas da sua vida que precisam ser mudadas se tornam latentes e aparentes. E inevitavelmente nós vamos ter que permitir que Deus toque nessas áreas da nossa vida que nós não queremos tocar. Quantos estão entendendo nisso? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais as suas imperfeições, elas aparecem. Eu sempre gosto de lembrar que no ano da morte de rei Uzias, né, o profeta, ele viu o Senhor.
E a Bíblia diz que o profeta viu o Senhor no templo, e o séquito ou o manto de Deus envolvia todo aquele ambiente. Mas ao ter uma visão da glória de Deus, para onde ele olha? Para dentro dele mesmo. E aonde ele reconhece que ele era imperfeito, ele era impuro, os seus lábios eram impuros, ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, a boca dele era suja. E ele reconhece a área da sua vida que precisa ser transformada. Por isso o anjo vem com uma tenaz, ou seja, com uma brasa viva, e traz e toca justamente na boca do profeta, porque era a área da sua vida que necessitava ser purificada. Então nós, quando nos aproximamos do Senhor, nos aproximamos da luz de Deus, nós vamos tornando latente áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Quanto maior é o seu relacionamento com Deus, quanto maior é o seu relacionamento devocional com a palavra, quanto maior é a sua vida devocional de vínculo com o Espírito Santo, maior é a sua possibilidade de mudança e de transformação, porque Deus não vai acusando você, quem acusa é Satanás. O que vai acontecendo é que o Espírito Santo vai revelando as estruturas carnais da nossa vida que se opõem à vida de Deus, e nós vamos sendo livres, libertos, redimidos a partir do momento que nós vamos nos relacionando com a palavra e com a presença de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? E aí esse texto continua dizendo o seguinte: e este veio à noite e disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha só, muitas vezes parte da nossa vida um determinado reconhecimento de que Jesus, ele é a resposta. Parte da nossa vida um reconhecimento de que Jesus é a saída. Parte da nossa vida um reconhecimento de que Jesus é a porta da salvação. Nós até reconhecemos que Jesus pode transformar vidas, pode fazer milagres, prodígios, maravilhas, pode levar o indivíduo a viver uma nova experiência do viver. Nós até entendemos que Jesus, ele pode provocar uma transformação, mas entender isso de uma forma intelectual, de uma forma cognitiva, compreender isso do ponto de vista natural e humano é uma coisa. Agora, se submeter e se entregar verdadeiramente ao novo nascimento da água e do Espírito é algo completamente diferente. Volto até a citar a ministração do pastor Davi Santos aqui nos dias das primícias, enquanto ele falava sobre a quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil. Mas será que esse grande contingente de pessoas que têm ocupado os bancos das igrejas realmente manifestam uma vida cristã autêntica e genuína? Será que essas pessoas realmente, elas passaram pelo novo nascimento da água e do Espírito? Ou elas são conhecedoras apenas superficialmente daquilo que Jesus pode ser? Nós somos uma nação cristã, nós temos uma herança cultural cristã. E você pode dizer: ah, mas isso foi oriundo, veio do catolicismo romano, mas é cristão. E por termos uma cultura cristã, é muito fácil reconhecer que Jesus, ela é a saída para todas as coisas. Eu posso lhe garantir que os traficantes dos morros do Rio de Janeiro, nos 45 do segundo tempo, nos últimos instantes, quando eles estão sendo perseguidos pela polícia, pela milícia, ou estão sendo perseguidos pelos concorrentes do outro morro, eu tenho certeza que eles lembram que Jesus é a saída, Jesus é a porta, porque talvez a mãe, a avó ou uma tia um dia falou de Jesus para eles, e eles sabem que Jesus é a saída. Nós entendemos que Jesus é a saída, intelectualmente nós entendemos que Jesus é a salvação, nós reconhecemos que ninguém poderia fazer tantos milagres se não fosse de Deus, mas agora, se submeter a isso, descer as escadarias da humilhação e do quebrantamento, e nos despojar das nossas velhas crenças,
dos nossos princípios ultrapassados, dos nossos pensamentos engessados, abrir mão da nossa compreensão humana de ver a vida e nos submeter a uma vida no Espírito, isso é algo completamente diferente. Então existe uma grande distância aqui entre você reconhecer que Jesus, Ele é o Filho de Deus, reconhecer que Jesus é o Mestre, que Jesus é a saída, que Jesus é a porta, mas também reconhecer que Jesus pode te dar uma nova vida, e entrar nessa nova vida é o grande desafio. E esse texto continua dizendo no versículo 3, respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Repita assim comigo, nascer de novo e ver o reino. E o outro versículo diz, então Nicodemos disse, como pode nascer um homem sendo velho? Pode ele entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe? E aí Jesus responde, na verdade te digo que se um homem não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então repita assim comigo, nascer da água e do Espírito e entrar no reino de Deus. Eu quero que você preste atenção numa coisa, aqui nós temos duas coisas completamente diferentes. Há pessoas que nasceram de novo e viram o reino. Há pessoas que nasceram da água e do Espírito e entraram no reino. Volto a dizer, existem dois contingentes de pessoas na igreja. Pessoas que nasceram de novo, isso fala de um nível chamado salvação, e elas apenas viram o reino. Glória a Deus porque viram o reino, porque a Bíblia diz que o reino é invisível. Pode dizer o reino está aqui, está ali, está lá, não, o reino não tem aparência. Então se essa pessoa já viu, ela já conseguiu grande coisa, mas ela apenas nasceu de novo e apenas viu o reino. Agora existem aqueles que escolheram nascer da água e do Espírito. Esses vão entrar no reino, eles acessam um novo lugar. Repita comigo, acessar um novo lugar. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite com você, sobre essa distinção. Então muitas vezes nós estamos na igreja acomodados com o primeiro nível, que é o nível da salvação. E o nível da salvação, ele é estimulante, ele é maravilhoso, né? Você começa a experimentar coisas lindas da parte de Deus, mas você alcançou apenas um determinado nível que te faz viver como crente, que te faz viver como cristão, que te faz viver como evangélico, que te faz viver de uma forma salvífica. Eu estou menosprezando a condição da salvação? Absolutamente, nunca. Que bom que nós somos salvos, mas existe um nível maior de vida com Deus que pode ser aproveitado. Existe um nível maior que precisa ser perseguido. Existe um lugar de acesso que nós precisamos entrar, que cabe a nós buscarmos. E esse segundo nível, ele vai te dar acesso a novas realidades espirituais. O reino de Deus, ele é exatamente o reino eterno, ele é o reino do Pai, ele tem uma consistência e uma construção, e que quando você acessa ele, você começa a experimentar níveis diferentes nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na condução do seu chamado, na sua vida com um propósito. Ou seja, quando você vive o primeiro nível, você vive ele no seu corpo, e o seu corpo é decadente, o seu corpo é caído, o seu corpo é carnal, ele deseja as coisas desse mundo. Mas quando você acessa o reino, quando você entra ao reino, isso já fala de uma transformação de padrão mental. Isso já fala de uma nova ótica, de um novo enxergar, de um novo ver. Isso fala de um novo prisma, de um novo ângulo, que te vai fazer enxergar a vida de uma outra maneira. Isso vai falar sobre uma vida no Espírito, conectada ao Espírito Santo de Deus, conectada à eternidade, ao propósito do céu. Isso vai te jogar para lugares maiores. Quantos estão me entendendo?
Essa palavra ver, no original, o que Jesus usa para Nicodemos, é a mesma palavra quando Jesus pergunta assim sobre João Batista: o que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa palavra ver no original, ela significa construir um conceito acerca de. O que Jesus está dizendo? Que aquele que nasce de novo, ele apenas constrói um conceito novo acerca da vida. Ele começa a enxergar as coisas com um novo parâmetro de visão, mas ele ainda não tem acesso. Somente quando ele nasce da água e do Espírito, ele pode entrar. Essa palavra entrar, ela vem do aramaico chamado monete. Monete quer dizer você se estabelecer num determinado nível espiritual diferenciado. Você está me entendendo? Quando você nasce da água e do Espírito, você acessa um novo lugar e se estabelece nesse lugar. Ou seja, você passa a estar assentado com Cristo em regiões celestiais. E cumpre-se na sua vida aquilo que está descrito em Efésios capítulo 1, que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ou seja, você começa a ter acesso aos recursos do propósito, você começa a ter acesso àquilo que Deus tem à disposição na sua dispensa espiritual para desenvolver em você o propósito que Ele quer. Quantos estão me entendendo aqui? Então você vai sair de um determinado nível de vida raso, de uma vida que você frequenta o culto, de uma vida litúrgica, religiosa, e você começa a acessar uma vida abundante, ou seja, dentro de uma nova cultura do reino, dentro de uma nova mentalidade do reino, porque agora você se torna um homem de influência. Repita comigo: influência. É inevitável que quando você entra no monete de Deus, quando você entra nesse lugar, nesse novo parâmetro, que não é geográfico, mas é um ambiente espiritual diferenciado, você começa a influenciar por meio do propósito que Deus estabeleceu na sua vida. E isso se chama governo. Nós estamos levantando uma igreja governante. Deixa eu lhe dizer, embora nós saibamos que o governo total do reino, ele é escatológico e ele ainda não aconteceu, porque é algo futuro. Hoje, no presente, quando você acessa esses lugares espirituais, você acaba compreendendo a sua vida como algo de influência e você se torna um ponto de contato da eternidade em qualquer lugar que você esteja. Ou seja, mesmo sendo um profissional fora das quatro paredes do templo, você vai entender a sua condição sacerdotal, e como rei sacerdote, você se tornará um homem e uma mulher de influência, e vai causar uma transformação no lugar em que Deus te estabelecer. Então você começa a entender o parâmetro de igreja fora desse perímetro que nós estamos acostumados. Isso é que significa sair de debaixo do império, da potestade dos ares, das trevas, e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Aqui, embora Nicodemos fosse altamente inteligente, um homem intelectualizado, conhecedor exímio das leis, ele ainda vivia em trevas. E quando eu falo trevas, eu não estou falando das trevas místicas, do ocultismo, da bruxaria. Eu estou falando das trevas da escuridão, da falta de iluminação do entendimento, da falta da revelação, da falta da compreensão espiritual. Você vive como cego, tateando de um lado para o outro, correndo perdido de um lado para o outro, sem uma vida consistente espiritualmente falando. Quantos estão me entendendo nisso? Então Deus quer nos conduzir a esse novo lugar, para sairmos debaixo do espírito da potestade dos ares.
do espírito das trevas, e nós agora passarmos a viver debaixo do governo do reino do Filho. O que é viver debaixo do governo do reino do Filho? É viver o corpo de Cristo na sua plenitude, é viver a nossa identidade coletiva como corpo, é nos movimentarmos como corpo, estarmos intimamente ligados, e esse é um ambiente propício para governar. Repita comigo: governar. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, a Bíblia fala que Deus, ele condicionou o homem num staff, num lugar, num nível em que ele pudesse governar sobre todas as coisas. Ele governava sobre o reino animal, sobre o reino vegetal, sobre o reino mineral, ele governava sobre todos os aspectos do viver. E agora então, com a queda do homem, nós perdemos esse lugar de influência e de domínio, nós perdemos esse lugar de governança, nós perdemos esse lugar de gestão espiritual. E quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, e não só vimos o reino, mas acessamos o reino, nós nos reposicionamos nesse lugar, nós nos recolocamos nesse lugar. E agora então, nós temos uma nova ótica, um novo posicionamento interior, que nos dá condição de influenciar por intermédio daquilo que recebemos. Quantos estão me entendendo? É um lugar de gestão espiritual. Você entende que tudo que você faz é por propósito, que tudo que você faz é fruto de revelação, que tudo que você faz é por um entendimento, cooperar para o corpo de Cristo. Você tem um propósito estabelecido na eternidade que é revelado ao seu coração, e isso acaba criando consistência na sua vida e te levando a desenvolver aquilo que Deus estabeleceu no seu espírito. Agora, é importante nós lembrarmos que isso acontece com os discípulos. Antes da cruz, Jesus estava com um corpo que era um corpo inapropriado para governar espiritualmente. Ele estava num corpo passível de dor, passível de sofrimento, passível inclusive de morte. Mas ele morre, desce ao Hades, traz cativo o cativeiro, prega os espíritos que estavam em prisão, e quando ele volta com o corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Repita comigo: glorificado. E após esse corpo estar glorificado, ele então sopra sobre os discípulos e ele os libera para viver esse novo nível no Espírito, porque agora ele conquistou o lugar. Deixa eu explicar algo para você. Ele diz assim: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam. Mas a palavra ali, o verbo ali, é no presente. Jesus não está falando que ele iria preparar um lugar para quando então os discípulos precisassem, num dia futuro ele entrasse. Não, ele está dizendo: para onde eu estou, vocês também estejam. Ou seja, existem níveis espirituais que foram conquistados por Jesus após a sua ressurreição, que estão disponíveis para mim e para você usufruir como igreja. Quantos estão me acompanhando nisso? Então, dentro de uma realidade espiritual, você começa a acessar um novo lugar em que os milagres, os prodígios, as maravilhas, o sobrenatural do reino, que é a manifestação do reino, acaba sendo possível para você. Você vive uma dimensão no espírito completamente diferente. Porque Jesus, agora, ele não estava mais falando como Jesus de Nazaré, ele estava falando como o Cristo. Obrigado, filho. Ele estava falando como o Cristo vivificado. Repita assim comigo: ele não era mais Jesus de Nazaré, mas ele era o Cristo vivificado. Então, quando ele volta, ele sopra sobre os discípulos e os habilita a assumir esse lugar, ou seja, ele ativa a natureza do reino que existia nos discípulos. Coloque a mão no seu coração e diga assim: eu preciso ativar em mim a natureza do reino. Você não imagina o quanto isso é diferenciado para a sua vida.
você sair do nível raso da religião e você acessar um novo âmbito no Espírito, em que você se torna um governante ao comando do Cristo, você se torna um agente de influência, de transformação, em qualquer lugar que você esteja, você se torna um canal abundante da glória de Deus. Quando nós dissemos, nós somos o corpo de Cristo, repita comigo, o corpo de Cristo. Você não pode ter uma visão piedosa de um corpo todo marcado, todo dilacerado, todo machucado pelas surras, um corpo todo deplorável na cruz. Não, porque agora nós somos o corpo dele ressurreto, nós fizemos parte de um corpo glorificado. A igreja é o corpo místico de Cristo, sim, mas é parte de um corpo que foi glorificado após a ressurreição. Então nós não podemos admitir um nível raso de espiritualidade. Os milagres precisam voltar para o nosso meio, os prodígios precisam voltar para o nosso meio, as maravilhas precisam voltar para o nosso meio, as genuínas conversões precisam voltar para o nosso meio, os testemunhos poderosos precisam voltar para o nosso meio, porque nós fizemos parte de um corpo glorificado. Então eu volto a dizer, nós fomos treinados a viver um evangelho cultural, nós somos treinados a viver um evangelho institucionalizado. Nós achamos que vir para uma igreja, receber uma carteirinha de membro, dizimar e ofertar numa casa, fazer parte de uma comunidade de fé, é tudo que nós podemos experimentar dentro dessa nova vida. Não, nós não podemos nos tornar denominacionais, nós somos reais. Deixa eu lhe dizer algo, a um nível diferente. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o primeiro ângulo da cruz, que é o ângulo vertical. Ali nós nos tornamos sacerdotes, nós fizemos o link entre o céu e a terra. Entretanto, com o passar do tempo, você acaba compreendendo que o reino, ele passa a ser horizontal, ou seja, você precisa se conectar uns aos outros, e agora você assume a condição de rei, de governo, de influência, e a sua vida começa a ser resposta para toda a criação. Toda a criação aguarda, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Quando você acessa o reino, quando você entra no reino, você não é mais evangélico, você não é mais crente, você não é mais denominacional, mas agora você é real, filho de Deus, herdeiro da promessa, no novo lugar no Espírito, um lugar glorificado. Você entende isso? Existe diferença entre nascer de novo para ver o reino e de nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Deixa eu lhe dizer algo, nascer de novo importa você abrir mão da sua própria vida e você abraçar uma vida que Deus tem para você, e isso vai te levar a um determinado nível de conhecimento, de revelação e de entendimento. Mas quando você, na verdade, nasce da água e do Espírito, a água significa o próprio Cristo, a água significa a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A água significa a própria pessoa de Yeshua. E quando nós falamos de Espírito, nós estamos falando do próprio Espírito Santo, que ele é além de consolador, ele é o governo, ele tem a gestão da verdadeira espiritualidade nessa fase da igreja, porque Cristo foi assunto aos céus, e ele deixou o Paráclito, ele deixou o Consolador, para que cuidasse dos nossos corações. Então nós estamos debaixo da gestão espiritual do Espírito. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós acessamos o reino, nós entramos num novo lugar no Espírito, e aí nós entendemos para que nós fomos criados. Deixa eu lhe dizer algo, quando a Bíblia fala que Deus, ele primeiramente criou o homem, e depois então ele o formou do pó da terra, repita comigo, criou,
e formou. Isso vem trazendo em Gênesis capítulo 2, ou seja, primeiro Deus nos criou na eternidade com Ele, depois Ele nos formou do pó da terra, ou seja, primeiro o Senhor constituiu um propósito, e depois do propósito ser constituído, Ele deu forma para esse propósito. Quantos estão comigo? Então é importante você lembrar que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, você já havia sido criado. A única coisa que aconteceu depois é que você foi formado. É como se eu lhe dissesse: primeiro acontece o período da fecundação, e depois então o período do parto. Existem 9 meses de desenvolvimento entre um ponto e outro. Primeiro Deus te formou na eternidade e desenhou para você um propósito, te deu um novo nome, te deu uma identidade. Ele estabeleceu você com Ele para que você fizesse parte do seu propósito macro e eterno. E aí depois então você nasceu numa família de pais e mães, e aí você foi gerado naquele ambiente. Então deixa eu lhe dizer algo: quando você entra no reino, tudo aquilo que Deus desenhou na eternidade como propósito eterno, antes de você ser criado ou antes de você nascer, acaba tendo sentido. As pessoas que acessam o reino, as pessoas que adentram o reino, elas descobrem a sua verdadeira identidade. Elas entram no lugar de autoridade espiritual. Importa dizer que a autoridade espiritual não tem a ver com poder, porque poder está ligado a títulos e cargos, e algo que alguém humano te confere. Entretanto, a autoridade tem a ver com os lugares espirituais que você acessa, que você conquista no Senhor. Então Deus, Ele está te levando para um novo patamar, e esse novo patamar é que precisa ser descoberto. Muitas pessoas vêm para a igreja e elas estão perdidas em relação a quem elas são. Elas não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão, estão perdidas em relação ao seu propósito de vida, não tem chamado, não tem vocação, elas estão totalmente confusas em relação àquilo que elas precisam ser. Mas uma vez que você nasce da água e do Espírito, e você acessa esses novos lugares espirituais, a sua identidade se torna aparente, você descobre no coração de Deus quem você é, e o seu propósito, ele se torna algo palpável e visível. Deus te dá uma direção e um destino profético. Nós precisamos acessar esse novo lugar. Nós não vivemos mais com o corpo terrenal, mas agora nós vivemos com uma mentalidade espiritual. Deixa eu explicar algo para você. Deus colocou o homem no Éden, e colocou o homem no Éden com um corpo glorificado, mas ainda um corpo terrenal. E esse corpo glorificado, ele governava, ele dominava sobre esses ambientes diferenciados que Deus havia estabelecido. Mas a mente do homem era a mente de Deus, porque ele estava vivendo a plenitude do reino. Quantos estão me acompanhando nisso? Eu estou falando do primeiro homem, eu estou falando de Adão. Então, embora ele tivesse um corpo que fosse um corpo terrenal, a sua mente era uma mente espiritual. E assim acontece conosco. Deus, ele nos criou no céu, mas nos formou na terra. Então por que a nossa vida muitas vezes não faz sentido? Porque nós estamos vivendo num corpo terrenal, com uma mente terrenal, e sem ativarmos o Espírito e nos reposicionarmos no Espírito. Mas uma vez que você nasce da água e do Espírito, que você acessa o reino, você passa agora a ter uma mente que é a mente de Cristo. Você passa agora a estar ativado no Espírito, e você acaba acessando lugares que antes para você eram desconhecidos. Repita assim comigo: Éden. Muitas pessoas acham que Éden era um ambiente geográfico. Deixa eu lhe explicar. O jardim do Éden, ele significa o lugar de deleite ou lugar de delícias. Ele na verdade era um ambiente celestial, não era um ambiente físico. E para isso o homem precisava acessar esse âmbito espiritual.
Deixa eu lhe dizer algo, eu já comentei isso com vocês aqui. Jesus, antes de ir para a cruz, ele passa pelo Getsêmani, pelo jardim, e ele devolve o ambiente do Éden ao homem, porque antes de derramar sangue na cruz, ele derrama sangue no jardim, através do processo em que ele transpira sangue. Quantos estão me entendendo? E ele reposiciona o homem num ambiente espiritual. Ele abre espaço para que o homem conquiste esse ambiente espiritual, para que ele entenda esses âmbitos espirituais em que ele precisa caminhar. E quando nós acessamos esse lugar, nós acessamos o Éden de Deus. Repita assim comigo: lugar de deleite. Se você quiser viver um lugar de delícias, se você quiser viver um lugar de vida plena, se você quiser viver um lugar de abundância, se você quer viver um lugar de milagres, você precisa sair do lugar em que você está vivendo, nascer da água e do Espírito e acessar o Éden de Deus, para conquistar esse novo terreno espiritual. Bom, originalmente esse homem, ele foi colocado no lugar celestial, que era o Éden, para que ele governasse sobre toda a terra. E o Éden então era um lugar de domínio, aonde se reproduzia a vida de Deus. Imagine comigo, Deus pega o homem, Deus pega Adão e coloca Adão então num jardim, num lugar de domínio, num lugar de autoridade, num lugar de âmbito espiritual, para que ele influenciasse e governasse. Quando você nasce da água e do Espírito, você volta a ter esse lugar que foi perdido pelo primeiro homem através do pecado. Isso fica claro para você? Você volta a influenciar, você volta a dominar, você volta a governar, você volta a ter entendimento sobre os âmbitos espirituais que Deus quer entregar nas suas mãos. Você começa a reproduzir a vida de Deus. Qual era o grande objetivo do Éden? Qual era o grande objetivo desse ambiente espiritual? Reproduzir a vida de Deus. Quando é que você começa a reproduzir a vida de Deus? Quando você nasce da água e do Espírito, quando você acessa esse novo âmbito de espiritualidade, quando você acessa, quando você entra no reino, então você começa a aplicar a vida de Deus no seu casamento, você começa a aplicar a vida de Deus nas suas finanças, você começa a aplicar a vida de Deus no seu ministério, você começa a aplicar a vida de Deus em todas as áreas em que você está diretamente ligado. E a glória de Deus era tão densa nesse lugar, ela era tão verdadeira, que o homem conseguia liberar a glória de Deus através de si para todos os âmbitos. Repita assim comigo: jurisdição e território. Nós precisamos entender sobre isso. Jurisdição tem a ver com autoridade, e território tem a ver com poder. Dessa vez, quando eu falo de poder, eu não estou falando de poderes constituídos pelos homens, eu estou falando do poder que é viver o reino. Quantos estão me entendendo? Quando você é estabelecido numa nova jurisdição espiritual, você é estabelecido pelo nível de autoridade que você caminha. Deus te dá jurisdições, ou seja, Deus te dá níveis de influência. Agora, se você quiser ampliar geograficamente o seu nível de autoridade, e isso fala de território, você precisa dos sinais, que é a manifestação do reino. Quantos estão me entendendo? E aí você cresce de forma territorial. Mas isso só é possível quando você assume essa mentalidade governamental por intermédio do novo nascimento. Porque a partir do momento que você também é glorificado no seu espírito, a glória de Deus emana por intermédio da sua vida. Você sabe o que isso significa? Quando você aconselha alguém, você não está usando as suas palavras humanas de vã sabedoria ou de vã filosofia. Você vai estar aconselhando alguém de forma escritural e bíblica, orientado pela sabedoria que vem do alto, que é o Espírito Santo. E isso vai trazer chaves para abrir o coração das pessoas que estão com você. E essas pessoas serão redimidas, transformadas pelo poder que habita em você. Quando você dá um abraço em alguém, cheio de amor e de misericórdia,
Você não vai estar fazendo isso somente no sentido assistencial, ou porque você teve pena da outra pessoa, mas porque o verdadeiro amor de Cristo habita em você. E isso vai fazer com que você se conecte ao coração da outra pessoa e se torne um só com ela. Quando você estiver ministrando com alguém, você não vai estar construindo fábulas estruturadas num conhecimento natural, mas vai escoar de você uma sabedoria no Espírito, em que as pessoas vão entender que coisas novas estão vindo da parte de Deus. Você está me entendendo? Se você acessa esse lugar, essa jurisdição e esse território espiritual, que é o reino de Deus, isso te capacita ou te habilita a ser um difusor da glória de Deus. Deixa eu explicar algo para você. A madeira é um excelente condutor de calor. Se você coloca fogo, logo ela já pega fogo. Você sabe que o cobre é um excelente condutor de energia. Se você coloca o condutor de energia num fio, logo a energia elétrica passa por ele. E nós somos o quê? Excelentes condutores da glória de Deus. Uma vez que nós nos conectamos a Deus através do novo nascimento da água e do Espírito, a glória que está nele transborda na nossa vida e acaba tomando todas as pessoas que estão ao nosso derredor. Quantos estão me entendendo nisso? Diga assim: Pastor Jackson, toma água. É que é muito empolgante isso, não é? Agora, nós precisamos ser treinados para viver nesse ambiente. Repita assim comigo: treinamento. Como se chama alguém que vai à lua? Um astronauta. E um astronauta, então, ele compra um foguete e ele decide ir amanhã para a lua. Então é importante você pensar que agora ele vai viver num outro ambiente, num outro âmbito, com uma nova realidade, com uma nova realidade de gravidade, com uma nova realidade de ambiente, e ele precisa se preparar e se condicionar para viver nesse novo ambiente. Quantos estão me entendendo? O astronauta vai precisar de pelo menos 3 coisas: uma nova roupa, ele vai precisar de uma nova nutrição, e ele vai precisar ser treinado para se locomover nesse ambiente totalmente diferenciado daquele que ele estava acostumado. E quando nós acessamos esse novo lugar, agora como um novo homem, como uma nova criatura, a Bíblia diz que nós somos revestidos do novo homem. Repita assim comigo: revestidos. Então você recebe uma nova roupagem espiritual que te habilita a se locomover nesse novo ambiente. Esse novo homem espiritual, ele tem alguns princípios, alguns parâmetros que nós vamos ver. Quando você recebe o convite para acessar esses novos lugares, você também vai ter que entender que você vai ter que ter uma nova nutrição. Aqui Jesus diz para Nicodemos, a nutrição correta é a água e o Espírito. É do que o homem precisava se alimentar para se locomover nesse novo espaço, nesse novo âmbito de espiritualidade. E a questão da movimentação, simples, ele precisaria se movimentar no corpo. Como eu conheço isso? Olhando primeiramente para Gênesis, que é o padrão original. Deus colocou o homem no Éden e deu para o homem um corpo glorificado. Não é esse corpo aqui. Esse corpo aqui nós recebemos após o pecado. É um corpo caído, um corpo decadente, um corpo perecível. Mas o corpo que Adão tinha antes da queda era um corpo glorificado, tal qual o de Jesus, quando Jesus ressuscita, que o faz estar junto no caminho de Emaús e depois já não estar mais, que o faz atravessar a parede, que o faz ter um furo nas mãos e não sangrar, que o faz ter um corpo totalmente mudado a ponto das mulheres olharem e não reconhecerem num primeiro momento. Quantos estão comigo? Esse era o corpo de Adão. Qual era a nutrição que Adão tinha? Ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele tinha a árvore da vida, da qual ele deveria se alimentar constantemente. E mais do que isso, o ambiente propício para que ele se locomovesse era o Éden, o ambiente espiritual que o Senhor havia preparado.
Agora, na nova aliança, no novo pacto, a partir de Jesus, eu recebo, através do sacrifício de Jesus, o revestimento da nova criatura. Eu recebo uma roupa que me habilita a caminhar nesse novo ambiente. Eu recebo uma nutrição, eu preciso me alimentar da água e do Espírito, para que eu seja fortalecido de dentro para fora, não viva mais segundo as tendências carnais e caídas dessa terra, mas segundo o novo padrão de espiritualidade. E onde é que eu me locomovo? No corpo de Cristo, o lugar seguro, o novo Éden, é o corpo de Cristo, vivendo em unidade uns com os outros. Quantos estão me entendendo nisso? Mas para isso, eu vou precisar entender essa vestidura. Repita comigo, vestidura. Nós precisamos voltar a ter Jesus como o centro das nossas vidas. Nós ainda viemos para a igreja tendo como centro da nossa existência as nossas necessidades. Nós viemos para os cultos para que Deus responda às nossas carências. Nós chegamos na igreja querendo uma resposta para as nossas mazelas. Nós ainda negociamos com Deus no primeiro âmbito, que é o âmbito somente da salvação. Nós queremos resolver os nossos conflitos. Nós queremos viver uma vida espiritual rasa. Agora, quando você coloca Cristo como centro da sua vida, você entra num novo nível e num novo propósito. Segunda coisa, nós precisamos entender que o Evangelho ainda tem cruz. Nós vamos ter que ser crucificados com Cristo todos os dias, conduzidos como ovelhas ao matadouro todos os dias, nos identificarmos não só com a glória de Jesus, mas também com as suas dores e com o seu sofrimento, morrermos para nós mesmos, abrirmos mão de desejos, de sonhos, de vontades, que são na verdade a nossa carne, querendo viver nessa terra, enquanto o nosso espírito quer que nós vivamos uma nova realidade no espírito. Nós não vamos nos relacionar com as pessoas de acordo com as nossas carências, de acordo com as nossas necessidades, mas nós vamos nos conectar aos outros por meio do propósito, porque nós vamos viver exclusivamente com fé no Filho de Deus. Repita assim comigo: novo pacto. É preciso entender a graça, é preciso entender essa habilitação do Espírito que nos leva a não viver mais uma vida de pecado. Quando Jesus ele se depara com aquela adúltera que estava para ser apedrejada, ele olha para ela e ele diz: onde estão os teus acusadores? Ele levanta aquela mulher do chão e diz: vá e não peques mais. Ela recebe uma habilitação no Espírito para não voltar como cão ao vômito, a praticar as coisas que ela praticava anteriormente. A partir daquele momento, ela recebe a graça, uma habilitação no Espírito para viver de uma forma diferenciada. Isso vai te levar a viver a realidade do novo nascimento, mas isso vai te levar também a viver uma nova realidade de vida em Cristo, para que o fruto do Espírito ele seja observado através do seu comportamento. Você vai se arrepender das obras mortas, daquilo que você fez, dos seus delitos, daquilo que você praticou, mas agora você vai ter frutos dignos de arrependimento, que vão matar o velho homem, que vão matar a velha criatura, e isso vai te levar a viver uma nova dimensão no Espírito, de acordo com as virtudes cristãs. Você vai se tornar um vaso de honra, a partir do momento em que você escolher não só ver o reino, mas acessar o reino. A partir do momento que você disser: eu não quero ser apenas salvo, eu quero viver o meu sacerdócio, e eu quero ter uma mentalidade real, como alguém de influência e de domínio. Eu quero conhecer esses âmbitos espirituais que estão disponíveis para que eu viva. Eu quero dilatar o meu espírito para que eu receba tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Isso vai te levar a uma nova mentalidade. Repita comigo: nova mentalidade. Você vai viver com uma mentalidade ampla, uma mentalidade espiritual, uma mentalidade revelada, uma mentalidade fora dos julgamentos humanos e naturais. Isso vai te levar para novos níveis celestiais. Nós precisamos ser uma igreja que caminha em níveis celestiais. Precisamos ser uma igreja que entrou no reino, que conhece o reino de dentro para fora,
que sabe quais são seus fundamentos, que sabe se locomover nesse ambiente espiritual. E Deus quer que nós acessemos essas realidades que estão disponíveis para mim e para você, se tão só nós nascermos da água e do Espírito. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e aquilo que é nascido da carne é carne. Você sabe direitinho quando uma pessoa é nascida da carne, e você sabe direitinho quando uma pessoa é nascida do Espírito. A pessoa que é nascida da carne, ela pode ter fama de evangélico, roupa de crente, trejeito de crente, vocabulário de crente, frequentar um culto, ter uma carteira de membro, mas ela não nasceu da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é algo muito maior do que somente frequentar uma igreja. É poder acessar lugares celestiais com Cristo e conhecer o seu propósito de vida e viver debaixo do seu governo e da sua influência. Amém?